O conflito no leste da Ucrânia continua a se intensificar, com as tropas ucranianas enfrentando sérias dificuldades operacionais em meio à crescente ofensiva russa. A escassez de suprimentos críticos, incluindo munição, equipamentos e reforços, tem reduzido drasticamente sua capacidade de defesa, especialmente em regiões estratégicas como Donetsk e Lugansk. A infraestrutura logística ucraniana, já comprometida após meses de bombardeios direcionados, enfrenta colapsos recorrentes, tornando cada vez mais difícil reabastecer as unidades na linha de frente. Enquanto isso, as forças russas, sob o comando do Estado-Maior liderado pelo general Valery Gerasimov, continuam a explorar as brechas na defesa adversária, consolidando avanços e expandindo sua presença em áreas-chave. A cidade de Avdiivka, um dos últimos bastiões ucranianos na região de Donetsk, tornou-se o foco central da batalha. O cerco imposto pelos militares russos tem restringido severamente o acesso a suprimentos vitais, forçando as tropas ucranianas a operarem em condições extremas. Além da falta de munição e alimentos, a crescente interferência da guerra eletrônica russa tem prejudicado a comunicação entre as unidades ucranianas, dificultando o envio de coordenadas para apoio de artilharia e evacuações médicas. Fontes militares relatam que drones russos têm desempenhado um papel crucial na identificação e neutralização de posições ucranianas, enquanto bombardeios aéreos frequentes destroem infraestrutura essencial. A estratégia russa combina ataques coordenados de artilharia pesada, incursões mecanizadas e o uso intensivo de sistemas de guerra eletrônica para desmantelar as defesas ucranianas. Brigadas blindadas e tropas de infantaria, apoiadas por veículos de combate BMP-3 e tanques T-90, avançam sob cobertura aérea, reduzindo gradativamente as posições fortificadas do inimigo. Especialistas avaliam que essa abordagem não apenas busca garantir o domínio territorial, mas também enfraquecer a capacidade de resposta da Ucrânia em um contexto mais amplo, minando sua resistência e reduzindo suas opções táticas para futuras contraofensivas. O impacto humano desse avanço continua a crescer, com relatos de pesadas baixas em ambos os lados. Fontes de inteligência indicam que as perdas ucranianas têm sido particularmente severas, não apenas devido à intensidade dos combates, mas também pela crescente dificuldade em evacuar feridos e substituir unidades exaustas. Hospitais de campanha, já sobrecarregados, enfrentam escassez de suprimentos médicos e profissionais, enquanto a destruição de rotas de evacuação impede o transporte eficiente dos soldados feridos para áreas seguras. Além disso, o frio intenso do inverno na região agrava ainda mais as condições dos militares nas trincheiras, tornando infecções e doenças decorrentes da exposição prolongada uma ameaça crescente. O prolongamento do cerco em Avdiivka e em outras localidades estratégicas no Donbass levanta questões sobre a viabilidade da resistência ucraniana nesta fase do conflito, com as forças russas mantendo a pressão constante. A capacidade da Ucrânia de reforçar suas posições se torna cada vez mais incerta. Relatórios apontam que batalhões inteiros estão operando com menos da metade de seu efetivo original, enquanto a artilharia ucraniana luta para responder para bombardeios inimigos devido à escassez de projéteis. A dificuldade de reposição de equipamentos e a falta de veículos blindados modernos também comprometem as operações defensivas, deixando os soldados mais vulneráveis ao fogo inimigo. Além do impacto militar imediato, a situação tem consequências geopolíticas significativas. A possível queda de Avdiivka representaria uma vitória simbólica e estratégica para a Rússia, reforçando sua presença no Donbass e alterando o equilíbrio de forças na guerra. Analistas militares alertam que essa mudança pode não apenas enfraquecer a moral das tropas ucranianas, mas também afetar a percepção pública e política do conflito, tanto em Kiev quanto entre seus aliados ocidentais. O governo ucraniano, que depende fortemente do apoio militar e financeiro da OTAN e da União Europeia, pode enfrentar desafios ainda maiores para manter o fluxo de assistência, especialmente diante da crescente fadiga política e econômica entre algumas
nações que já manifestam preocupações sobre a continuidade do financiamento da guerra. A incerteza sobre o futuro do conflito permanece, com as forças russas consolidando suas posições em áreas recém-conquistadas e as tropas ucranianas tentando desesperadamente manter o controle sobre seus últimos redutos estratégicos. As batalhas intensificam-se em regiões como Avdiivka, Bakhmut e Mariinka, onde a resistência ucraniana enfrenta um desgaste crescente devido à escassez de munições e ao alto número de baixas. O governo de Kiev busca reforçar suas linhas defensivas, mas a dificuldade de mobilizar novas tropas e obter armamentos avançados tem tornado essa tarefa cada vez mais complexa. À medida que os combates se intensificam, cresce a preocupação sobre o impacto dessa nova fase da guerra, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a segurança europeia. A ofensiva russa não se limita ao campo de batalha. Os ataques a infraestruturas críticas, como redes elétricas e centros logísticos, têm causado cortes de energia em diversas cidades ucranianas, dificultando a vida da população civil e prejudicando as operações militares. Além disso, a pressão sobre países vizinhos, como Polônia e Romênia, que continuam a fornecer armamentos e apoio logístico à Ucrânia, levanta temores sobre uma possível escalada do conflito para além das fronteiras ucranianas. Nos bastidores, as implicações diplomáticas são igualmente intensas. Enquanto a Rússia busca fortalecer suas alianças com países como China, Irã e Coreia do Norte para garantir suprimentos militares e apoio econômico, Kiev enfrenta dificuldades para manter o compromisso de seus aliados ocidentais. A Europa, lidando com crises econômicas e um crescente ceticismo interno sobre a continuidade da assistência militar, começa a debater até que ponto pode sustentar um envolvimento prolongado no conflito. Nos Estados Unidos, a questão do apoio à Ucrânia se tornou um tema altamente polarizado, influenciando discussões políticas e dividindo opiniões dentro do Congresso. A ofensiva russa pode redefinir os rumos do conflito nos próximos meses, forçando Kiev a reavaliar sua estratégia de defesa e aumentando a pressão sobre seus aliados para tomar decisões cruciais. Com o avanço das tropas russas em regiões estratégicas, como Donetsk e Lugansk, o governo ucraniano enfrenta dilemas sobre a melhor forma de conter o avanço inimigo sem comprometer ainda mais seus recursos militares. O desgaste das tropas na linha de frente, aliado à crescente dificuldade de reposição de armamentos e munições, tem levado o alto comando ucraniano a buscar alternativas para manter a resistência ativa. A possibilidade de uma intensificação do apoio militar, com o envio de armamentos de longo alcance e sistemas de defesa mais sofisticados, está sendo analisada por potências ocidentais. No entanto, esse processo enfrenta desafios políticos e logísticos. Países como Alemanha e França, embora continuem fornecendo assistência militar, têm demonstrado hesitação em enviar equipamentos de última geração, temendo uma escalada ainda maior do conflito. Nos Estados Unidos, debates internos no Congresso refletem uma divisão entre aqueles que defendem um aumento na ajuda à Ucrânia e aqueles que argumentam que os custos desse apoio podem se tornar insustentáveis no longo prazo. Além disso, a Rússia já advertiu que o fornecimento de armas avançadas ao exército ucraniano poderia resultar em retaliações severas, elevando o risco de um confronto mais amplo. Paralelamente, cresce uma movimentação diplomática, sugerindo a busca por uma solução negociada. Alguns países europeus, como Hungria e Turquia, têm defendido a retomada de diálogos para tentar alcançar um cessar-fogo ou, ao menos, estabelecer condições para negociações futuras. No entanto, a viabilidade de um acordo ainda parece distante, visto que tanto Kiev quanto Moscou mantêm exigências que dificultam um compromisso mútuo. Para a Ucrânia, qualquer negociação precisa incluir garantias concretas de segurança e a retirada das forças russas de seu território. Já para a Rússia, o reconhecimento do controle sobre áreas ocupadas e o fim do apoio militar ocidental à Ucrânia são pontos considerados inegociáveis. Enquanto as decisões militares e diplomáticas seguem indefinidas, a população civil continua enfrentando os impactos devastadores da guerra, com milhões de deslocados internos e refugiados espalhados por diversos países europeus. A crise humanitária se agrava, tornando ainda mais urgente uma solução para o conflito.